Antes do trabalho de animação começar, a gente tem uma pré-produção. Nessa pré-produção, que inclui storyboards, concepts e tal, a gente também fez muitos testes de animação, né? Para descobrir como é que seria essa questão de, tipo assim, você usar uma rotoscopia e aliar isso ao full animation. Então, nesse processo, eu acabei percebendo que, assim, que a dificuldade ela meio que se divide, porque a filmagem ela te traz tanto a questão da base realista, que é o ator e tal, e o movimento dele também, que é um movimento realista que a gente também busca. A dificuldade é você fazer escolhas em cima do desenho, porque a fotografia te traz uma informação de massa de cores e você tem que traduzir isso para linhas, e a questão da estética do movimento, que às vezes o ator, o ser humano, faz muitos movimentos, micromovimentos, que não vão ser perceptíveis na animação, ou às vezes vão ser, inclusive, pouco desejados porque eles trazem algum tipo de estranheza. Então, você saber suprimir esses movimentos, ou você acrescentar um movimento que ele deixou de fazer, ou que você acha que poderia ser mais direto a ação, né? Esse que é o momento de dificuldade, porque é aí que você começa a ter que fazer um movimento de criação em cima de um desenho realista. É aí que o desenhista precisa de ter o domínio do desenho de observação, né? Como a gente não tem uma tradição no Brasil de longas-metragens, e Minas Gerais, o nosso é o primeiro projeto de longa-metragem, a gente não tinha assim um como fazer o filme. A gente tem experiências da Disney, por exemplo, que faz longas-metragens há muito tempo, e alguns longas estrangeiros, que é mais para onde a gente foi, né? Mais para onde é a nossa cara, assim, que são longas onde eles têm uma pesquisa estética mais apurada, assim, não que a Disney não tenha, mas é porque, tipo assim, eles estabeleceram um padrão e seguem ele por uma questão mercadológica mesmo, né? E aí que entra o nosso problema. Como a gente não tem um padrão já estabelecido, a gente criou uma estética, uma busca estética, e essa busca estética está aliada também à busca estética do movimento. Então a gente passou por vários processos. A gente pensou que poderia ser feito em recorte, essa animação. Só que como a animação precisava também ser tão realista quanto o desenho, o recorte começaria a se tornar muito sofisticado, de forma que também ia demorar tanto quanto um full animation. Então a gente pensou, tipo assim, como isso aqui já vai ser tão difícil de ser elaborado, porque é tão sofisticado quanto o full animation, é melhor que seja um full animation, né? Por isso que a gente começou a traçar esse caminho, assim. Mas como o full animation de uma figura realista é tão complicada, mais que um full animation de uma figura cartoon, a gente aliou isso à rotoscopia. Uma coisa que eu tinha muito receio antigamente era encontrar realmente essas pessoas para poder trabalhar nesse filme. Quando eles chegaram, eu dei várias diretrizes para eles poderem já seguir, que eu já tinha descoberto, né, juntamente com um primeiro animador que a gente contratou, que é o Gabriel Chagas. A gente começou a fazer esses testes, a gente descobriu algumas coisas já para poder adiantar o processo de animação, para o pessoal já conseguir chegar animando. Então a gente passou essas primeiras diretrizes e quando eles vieram, cada um trouxe um pouquinho da sua bagagem, como é que trabalha e tal, e no dia a dia, cada um, como a gente trabalha 8 horas por dia desenhando, animando, a gente acaba descobrindo uma coisa ou outra nova que é uma coisa assim que eu tento alimentar ali na equipe, e eu acho que eles também já trazem isso com eles, que é o compartilhamento de ideias. Então, quando um descobre uma coisa que está adiantando o processo dele, logo em seguida já passa para todo mundo conseguir desenvolver melhor e isso enriquecer, assim, tanto em conhecimento quanto em qualidade, a equipe como um todo, assim, né? Mas então, tipo assim, um longa-metragem não tem como você fazer sozinho, você precisa de uma equipe para você executar isso. O que é engraçado, porque o trabalho do animador ele é meio solitário, porque a pessoa concentra ali na cena dela
durante muito tempo para conseguir fazer o trabalho dela. Só que o trabalho dela tem que estar em comunhão com de outras pessoas. Então você trabalhar sozinho e ao mesmo tempo você ter que trabalhar em conjunto, eu acho que é de uma complexidade assim, que você não consegue definir, né? O processo de feitura do filme ele é um pouco diferente. Ele percorre alguns caminhos comuns assim, de outros filmes, só que a gente fez umas adaptações. Por exemplo, a gente saiu do storyboard e a gente vai para o Animatic. Do Animatic a gente já começa a fazer o processo de layout, que é o animador-chave, ele com um cenário estabelecido no layout, ele começa a traçar os desenhos chaves da animação. Com a dificuldade de achar artistas que dominassem com uma propriedade muito grande assim, da perspectiva, a gente preferiu caminhar para o 3D, onde ali a gente já tem uma garantia mais matemática até de que a perspectiva está correta. Então o nosso layout é feito em 3D aliado à filmagem, que a gente utiliza, o nosso Animatic ele é uma mescla de desenhos com a filmagem que a gente tem já desde o processo de pré-produção anterior até os concepts. Assim. Então a gente trabalha com essas filmagens na etapa de layout, pega o layout 3D, coloca no computador, traz as filmagens, coloca em cima do layout e vai mexendo o que a gente precisa. Às vezes tem um personagem fora de lugar, a gente recorta ele, coloca ele onde ele devia estar, de acordo com a cena, e o animador trabalha com essa montagem meio tosca assim, da filmagem com o layout. Então ele já parte desse layout pré-definido para conseguir estabelecer as poses chaves dele, que já estão meio que dadas por causa da rotoscopia.